Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia, que o nosso Deus e Pai abençoe poderosamente a cada um de vocês. Olha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre você receber aquilo que Deus já prometeu na Bíblia para você. Você sabia que a Bíblia é como se fosse uma carta de amor de Deus para a gente? Porque na Bíblia Deus revela a sua vontade, Deus revela o que Ele é, o que nós somos diante dEle, né? Na Bíblia, Deus revela verdades espirituais, né? Na Bíblia, Deus revela para a gente coisas espirituais que nós jamais saberíamos se não estivesse escrito na Bíblia. E também a Bíblia traz o amor de Deus com relação a mim e a você. Por quê? Porque na Bíblia há promessas de salvação, salvação eterna, que é a bênção maior, não é? Mas também há promessas, muitas promessas de bênçãos aqui nessa terra. Para o momento em que você está passando hoje ou está vivendo hoje. Por exemplo, você é uma pessoa que está doente, enferma, e de repente até uma doença que o médico disse que é muito grave, os exames provaram que é uma coisa muito grave. Pois bem, o nosso Deus e Pai tem promessa de cura para essa doença daí, que você está passando aí, né? O nosso Deus e Pai tem promessa de prosperidade, tirar você da amarração financeira, sabe? Da prisão financeira, das dívidas, até mesmo da miséria. Tem pessoas que passam necessidade, não é? É muito humilhante isso daí. Deus também tem promessas para o seu casamento, para os seus filhos, para as suas famílias, né? Promessas de libertação, libertação dos demônios, libertação dos vícios, libertação de todo mal. E também Deus tem promessa de proteção contra todo mal. Não importa se é mal físico ou mal espiritual. Deus, ele garante a proteção. Tudo isso nós sabemos. Por que meio? De que maneira? Pela Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus para a gente. Deus se comunica conosco através da Bíblia. É o canal que nos liga ao Pai Celeste, tá bom? Agora, como fazer para receber essas bênçãos? Eu sei que muitas das coisas que eu falei, você deve estar precisando, né? Mas como receber? É apenas orar a Deus? Não, orar faz parte, mas não é somente isso. E nós vamos ver isso já já. Antes, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e também ative o sininho das notificações para que o YouTube avise você quando lançarmos um vídeo novo. E também, caso você queira, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo aí, coloque nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore, e assim nós faremos, tá bom? Olha, como que a gente pode receber as bênçãos, todas as bênçãos que o Senhor prometeu para a gente nas Sagradas Escrituras, na Bíblia? Como que a gente faz para receber? Bom, a Bíblia ensina claramente. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, tudo que nós recebemos de Deus tem que ser pela fé. É pela fé que a gente recebe a salvação da alma, é pela fé que a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, não é? Quem não está familiarizado com esse termo vai pensar que batismo quando fala de batismo, pensa em batismo nas águas, né? Não, existe o batismo nas águas, mas também existe o batismo no Espírito Santo, onde nós somos cheios da presença do Espírito Santo e, consequentemente, do poder de Deus. Também a Bíblia, ela diz que pela fé, é pela fé que nós somos curados, pela fé nós recebemos a cura, pela fé nós somos prosperados, tudo é pela fé. Mas também não pode ser uma fé fraca, não pode ser uma fé pequena. Olha, o Senhor Jesus, quando uma pessoa recebia um milagre, ele dizia, olha, grande é a tua fé. E quando as pessoas, mais especificamente os próprios discípulos, quando estavam aprendendo, né? Porque discípulo quer dizer aluno. Então, quando eles estavam aprendendo com Jesus, quando eles fracassavam em algo, Jesus dizia para eles, homens de pequena fé. Então tem a fé grande, tem a fé pequena, mas a verdade é a seguinte,
Quanto menor a sua fé, menos você recebe. Quanto maior a sua fé, mais de Deus você recebe. Coisinhas pequenas, uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha na pontinha do dedo, uma coisinha ali e aqui, uma fé pequena você pode receber. Mas quando se trata de uma coisa maior, a cura de um câncer, por exemplo, ou uma crise financeira daquelas que você está a ponto de perder tudo, ou uma perturbação espiritual, não é? Os filhos nas drogas, casamento em crise, a ponto de divorciar, aí você vai precisar de uma fé maior. Mas não tenha dúvida, quanto maior a bênção, maior terá que ser a fé. Agora, ouça bem, como ter essa fé? Ou como fortalecer a fé? Porque uma coisa eu digo para você, fé, todo aquele que aceitou Jesus tem. Todo aquele que crê em Jesus já tem uma medida de fé, mas tem que fazer essa fé crescer. A Bíblia fala isso, viu? A Bíblia fala que Deus repartiu para cada um uma medida de fé, mas fé não é tudo igual. Tem a fé, como eu disse agora há pouco, pequena, tem a fé grande. Como que você faz para aumentar a sua fé, para receber de Deus coisas maiores e bênçãos maiores? Bom, primeira coisa, você tem que se alimentar da palavra de Deus, a Bíblia. Você só pode ter fé em algo que você conhece, em algo que você já ouviu falar, não é? Como é que você vai ter fé naquilo que você nunca ouviu falar, daquilo que você nem sabe que existe? Então você não tem como, né? Então a Bíblia diz, por exemplo, que o povo de Deus sofre porque lhe falta conhecimento, e muitos crentes também, porque não se alimentam da palavra de Deus, não meditam na palavra, não conhecem as promessas de Deus, eles estão então numa situação de fome espiritual, pela fraqueza espiritual, porque não se alimentam da palavra, a fé não cresce, é que nem o ser humano, né? Quando uma pessoa tem uma alimentação ruim, a pessoa nem cresce direito, fica raquítica, fica pequena, né? Mas quando uma criança tem uma alimentação adequada, então ela cresce, fica forte, robusta, assim também a nossa fé. Então, primeira coisa, precisa conhecer mais da palavra de Deus, da Bíblia. Infelizmente, muitos crentes são preguiçosos, não têm vontade de ler a Bíblia, não tem vontade, não entendo, é porque não se habitua a fazer, né? Tudo que se habitua a fazer, você aprende a fazer, né? Você é mulher, quando você casou, de repente você não sabia nem fazer um café, nem fritar um ovo, né? Era tão ruim de cozinha que se você fosse fazer um café, colocava água lá para ferver, de repente você é capaz de queimar até a água, né? Tão ruim de cozinha que era. É brincadeira, você sabe, né? Só que depois você foi aprendendo, né? E hoje é uma exímia cozinheira, né? Uma pessoa que faz de tudo, bem feito, saboroso, porque você treinou, você habituou a fazer, né? Assim também a Bíblia, começa a ler, meditar com entendimento, com sabedoria, né? A igreja ela tem pastores e mestres que vão ensinar para você, por isso que é necessário também a igreja, não é? Para você estar lá em comunhão com os irmãos, participar da Santa Ceia, né? Se reunir em nome de Jesus, mas também para aprender a palavra. Tudo bem, mas de repente você já faz isso. Agora, olha só o que a Bíblia fala também sobre fortalecer a fé. Vou te contar aqui, vou ler para você a historinha de Abraão que Paulo cita no Novo Testamento. A história de Abraão, ela está no Antigo Testamento, mas o apóstolo Paulo cita no Novo Testamento para o nosso crescimento espiritual, para ensinar a gente. Então, ouça bem o que diz a Bíblia. Olha, Romanos, capítulo 4, versículo 18, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim assado será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, olha só, pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Veja que Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Abraão, ele, quando recebeu a promessa de ser pai juntamente com Sara, ele já tinha 99 anos e Sara tinha 89 anos. Ou, vamos dizer assim, Abraão tinha 100 anos incompletos
e Sara tinha 90 anos incompletos. Era impossível eles serem filhos. Sara porque sempre foi estéril, além de, nesse momento aqui, ser uma mulher já idosa. Não gerava filhos mais, mesmo que pudesse, mesmo que, vamos dizer assim, ela tivesse sido mãe alguma vez. Com 90 anos, como a Bíblia fala, já passou o costume das mulheres. Era impossível Sara ter um filho. E Abraão já estava amortecido. Abraão já tinha tido um filho anteriormente, mas muitos anos atrás. E nessa ocasião ele estava amortecido, diz a Bíblia. Então, a Bíblia diz que Abraão, ele se fortalecia dando glória a Deus. Veja, ele fortalecia a fé, né? E fortalecia o organismo dele também. Quer dizer, a Bíblia diz que havia uma impossibilidade, havia algo que aos olhos humanos era impossível, mas Deus fez a promessa que ele teria um filho. Agora, como que Abraão podia ver essa promessa se cumprindo na vida dele? É pela fé. Agora, que tipo de fé que Abraão teve? Uma fé forte, porque a Bíblia fala que ele se fortalecia, dando glória a Deus. Veja que um meio pelo qual a nossa fé pode ser fortalecida é como Abraão fez, tendo uma linguagem condizente com o reino ao qual nós pertencemos. Qual reino que um crente pertence? O reino de Deus, não é? Quando a gente não estava em Cristo, a gente estava no reino de Satanás. Qual que era a nossa linguagem? Sempre de dúvida, de medo, de morte, palavrão, xingamento, não é verdade? Palavras de incredulidade, palavras de dúvida, não era assim? A gente só murmurava, só reclamava, não é verdade? Essas palavras são palavras do diabo, não são palavras de Deus, ainda que possa não ser palavrões, mas quando nós falamos negativamente, em termos de dúvida, de incredulidade, de morte, falamos de doença, falamos que não aguentamos mais, que estamos desanimados, que estou fraco, aquela coisa que eu não consigo, que eu não posso, que eu não tenho dinheiro, não sei o que vai ser de mim, isso é palavra do inferno. Ainda que a pessoa seja boa, mas o linguajar dela é um linguajar que não é o linguajar do reino de Deus. O linguajar do reino de Deus é diferente, né? O linguajar, o modo de falar, a linguagem de pessoas do reino de Deus tem que condizer com o reino de Deus, porque no reino de Deus não há derrota, no reino de Deus não há doença, não há miséria, não há derrota. Então nós precisamos começar a fortalecer a nossa fé falando a linguagem do reino de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Estou curado pelas feridas de Jesus. Veja como Abraão, ele via o corpo dele amortecido, ele tinha noção que o corpo dele não era capaz de ter uma relação íntima com Sara. Com 100 anos ele não conseguia mais, né? Ele sabia disso, ele não negava esse fato, mas não falava disso. Em vez disso, ele falava daquilo que Deus havia dito para ele. Deus me prometeu um filho. Glória a Deus. Pela fé esse filho já tá vindo. Pela fé esse filho já está aqui. Glória a Deus, eu tenho um filho. Glória a Deus. E conforme ele falava assim e fazia assim, a sua fé ia se fortalecendo e também ia fortalecendo o próprio corpo dele. Abraão foi revivendo no sentido de virilidade masculina, né? No sentido de ter uma relação íntima com Sara. Tem que tomar cuidado com as palavras aqui, né? Pode ter criança ouvindo aí. Então, o milagre aconteceu porque Abraão fortaleceu a fé. Como diz a Bíblia, ele não enfraqueceu na fé, só se fortaleceu. Por quê? Porque na boca de Abraão tinha a linguagem do céu, a linguagem que Deus entende, a linguagem que pertence a Deus. E tem muito crente que sim, aceitou Jesus de coração, se converteu, mas ainda mantém o linguajar antigo, o linguajar da velha criatura. Sempre fala de medo, de derrota, de tristeza, de murmuração, sempre fala que não tem isso, não tem aquilo, não tem aquele outro, quer dizer, não tem dinheiro, não tem saúde, não tenho paz, eu não aguento mais, e só reclama. Quer dizer, a sua fé, ela vai desaparecer a qualquer hora, porque isso aí destrói a fé. Mas o linguajar do céu, ele fortalece a fé. Então que a partir de hoje, coloque em prática isso. E não é mágica, viu? Não é mágica. Não, tudo que você fala baseado na Bíblia é linguajar do céu, entendeu? Então, minha família é uma bênção. Você pode olhar para a tua família e ver só destruição, só briga, só contenda. Não liga, nem liga. Nem perca tempo discutindo ou chorando.
levanta as mãos para o céu e faz como Abraão. Glória a Deus que me prometeu uma família que vai servir ao Senhor. Aleluia! É assim, é. Você olha para o teu marido, rebelde, sem educação, cavalo com ferradura, né? Incompreensivo, e de repente vem de você reclamar dele, né? Não faz isso não. Chama a bênção. Fala assim, meu marido é um homem de Deus pela fé. Glória a Deus, e eu e minha casa somos salvos porque eu aceitei Jesus e Deus, eu tenho certeza, está fazendo um milagre no meu marido. É assim, mesmo que ele xingue você, mesmo que ele maltrate, você continua fortalecendo a fé com a linguagem celestial. Glória a Deus, eu e meu marido vamos servir ao Senhor. Ou o meu marido, de repente tem um marido que já é convertido, mas é carnal ainda, né? Ou de repente você tem uma esposa que se converteu, mas é carnal, aquele bebê espiritual, né? Não desenvolveu na fé. Então, seja uma pessoa de fé, para cobrir a falta de fé que ela tem, a fraqueza de fé dela. Então você vai dizer, eu e a minha esposa vamos servir ao Senhor, glória a Deus, sempre, sempre. Quando alguém te perguntar como é que você vai, como é que você está? Nossa vida, tem gente que quando escuta isso, senta que lá vem a história, você sabe, né? Vem reclamação, a pessoa dá uma avalanche de murmuração para você. Tem pessoas que a gente nem gosta de perguntar como é que vai, porque você sabe que vai vir um monte de abobrinha na boca da pessoa. Você sabe como é que é, você sabe, né? Só reclamação, reclamação, reclamação. O duro é que tem muito crente assim, né? Você nem pergunta como é que vai, porque você já sabe, porque toda vez que você conversa com a pessoa, sempre murmuração. Quando a pessoa fala uma vez só, né? Pode até pedir uma oração, beleza, mas tem pessoas que não adianta. Se você perguntar para ela no dia 10 vezes como é que ela vai reclamar da vida dela para você. Essas pessoas estão fracas na fé. E se você é assim, então quer reverter isso? Não faça mais isso. Quando alguém perguntar para você como é que você vai, diga, eu vou muito bem, graças a Deus. Mesmo que a tua vida pareça estar uma derrota só, não tem importância. Você tem que reverter isso pela fé, não é? E isso começa a acontecer quando o teu linguajar começa a ser um linguajar do céu e não do inferno. Entendeu? Quando você fala a língua do céu, os anjos entendem e vêm em teu socorro. Quando você fala a língua do céu, eu não estou falando aqui de língua estranha, quem é batizado com o Espírito Santo e fala com língua estranha, isso também. Quem é batizado com o Espírito Santo vai falar em línguas, vai falar linguagem celestial. Mas não é nem nesse sentido que eu estou falando. Você vai falar em português normal, sua língua materna, mas você vai falar em termos bíblicos. Glória a Deus, eu estou muito bem, louvado seja Deus. E vem aquela vontade de você falar que está com isso, está com aquilo. Não estou com nada, eu estou com a bênção de Deus em nome de Jesus. Faça isso todo dia, 24 horas. Deus vai te responder. Para finalizar, antes da oração. Certa vez o Senhor Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, da sepultura de Lázaro, e antes de mandar tirarem a pedra e também mandar o Lázaro ressuscitar, Jesus falou assim para o Pai, Pai, te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. E Deus ouviu o Senhor Jesus quando Jesus mandou Lázaro ressuscitar. Deus honrou, Deus confirmou. Por quê? Porque Jesus sempre tinha a linguagem do céu na boca dele. Você pode ler os 4 evangelhos e você não vai ver Jesus como a linguagem do cão na boca dele, ou a linguagem do diabo na boca dele. Jesus era perseguido, era maltratado pelas pessoas, era caluniado, né? Mas em nenhum momento você vê Jesus reclamando de nada. Você só vê Jesus dando graças a Deus e bendizendo ao Senhor. É isso daí, repreendendo aquilo que estava errado, sim, mas nunca lamentando pela situação que ele estava vivendo. Ele tinha a linguagem do céu na boca, por isso que o Pai sempre ouvia ele. Como Jesus é o nosso exemplo a ser seguido, né? Ou seja, a Bíblia fala que nós temos que seguir os passos de Jesus, imitar o que ele fazia, fazer a mesma coisa que ele. A Bíblia fala que nós temos que ser imitadores de Deus e de Cristo. Vamos fazer como ele, para que o Pai sempre nos ouça quando pedirmos alguma coisa a ele. Tá bom? Aprendeu? Pratica isso, tá? Não ache bonito apenas não, tem que praticar todo dia. Tá? Abraão, diz a Bíblia, creu contra a esperança. A esperança está no futuro. Então Abraão não queria ficar na esperança. Por isso que a Bíblia fala que ele ficou contra a esperança, ele ficou na fé. A fé é certeza daquilo que Deus me falou. Deus me prometeu algo, eu tenho que ter certeza que já é meu. Eu tenho que agir como se aquilo que ele falou para mim já estivesse na minha mão.
com alegria, né? Viver como se tivesse mesmo a bênção na mão. É isso daí. Faça e você verá uma grande mudança na sua vida. Vamos orar? Você gostaria de pegar um copo com água lá para colocar aí? No final eu vou abençoar, vou invocar o poder de Deus nessa água e você beba pela fé, ok? Não quer fazer, não acredita nisso? Não tem problema. Ore mesmo assim. Oremos ao Pai. Pai Celestial, Pai Santo, Pai Amado, muito obrigado pela bênção derramada. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te louvamos e bendizemos e te damos graças por mais este dia que se inicia. Te peço, meu Pai, escuta a oração dessa pessoa agora, porque ela já sabe como fazer. Ela já sabe que não pode ter nos lábios uma linguagem do cão ou do inferno, mas ela tem que ter uma linguagem celestial e ela está fazendo isso, Senhor. Ela não está mais reclamando e nem murmurando, ela está te agradecendo, te bendizendo e dando glória a Deus, como Abraão fez. Então, glórias a ti, Pai. Então eu peço ao Senhor, toca no corpo dessa pessoa com o teu poder, para curar essa pessoa de toda a enfermidade, para tirar, meu Pai, essa dor nos ossos, essa pessoa que quebrou o pé, torceu o pé, quebrou o joelho, torceu o joelho, essa pessoa que quebrou o fêmur. Meu Pai, entra com o teu poder milagroso agora, restaura, Senhor, que essa inflamação, essa luxação, essa quebradura saia, que essa perna seja soldada, os ossos dessa perna sejam soldados novamente e que todo esse inchaço desapareça, essa dor vai embora em nome de Jesus. Pai, faz o milagre que essa pessoa te pede, na família, no casamento, na vida financeira, abrindo portas de trabalho, Pai. E Deus, Senhor Todo-Poderoso, Pai Celestial, te damos graças pela resposta. Te peço também, meu Pai, abençoa o copo com água e que no beber desta água essa pessoa receba o seu milagre, a sua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amiga e amiga, beba da água, já está consagrada, dê graças a Deus, assista esse vídeo de novo, medita sobre ele, tá? Compartilhe esse vídeo com as pessoas aí, tá? É assim que é viver na fé. Tá? Não adianta ficar chorando de mãozinha junta, Deus me ajuda. Ele já está te ajudando falando isso para você. Ele te ajuda te dando instrução. Então receba a instrução, pratique e veja o milagre acontecer. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente nesse dia e até o próximo vídeo.